Aquele momento em que você pensa assim: "Nunca mais vou falar com essa pessoa só me ofende, só me faz mal, essa pessoa é tóxica". Passa 2 dias, você está lá conversando com a pessoa de novo. Ou então você fala assim: "Vou empreender". Saiu do emprego, tá meio frustrado com a CLT, passa mais 3 dias, então você pensa: "Melhor atualizar o currículo, por garantia, vai que precisa". Ou você decide ficar milionário, quer ganhar na loteria, mas nunca compra o bilhete. Há 2 coisas muito importantes nesse cenário que a gente acabou de ver. A primeira delas é a decisão e a segunda é o ambiente. Hoje a gente vai entender aqui esses aspectos biológicos, psicológicos e comportamentais dessa decisão que a gente não leva para frente. Nosso organismo tem um processo chamado de homeostase. Nada mais é a tentativa do nosso corpo de manter o padrão básico de funcionamento. Então, ele identifica que existe um padrão lá pelo seu DNA e, de acordo com o ambiente, ele modula esse padrão. Por exemplo, o DNA determina que você deve ter aí entre 36 e 37 graus corporal para manter o seu organismo funcionando. Se lá fora está mais frio, ele vai produzir algumas ações para que você possa se agasalhar e não continuar perdendo calor, energia para o ambiente. Então, anota isso porque é um processo muito forte da nossa biologia tentar manter o nosso padrão básico de comportamento. E isso não vale só para o nosso corpo, mas também para os nossos hábitos. Assim, se você tomar uma decisão, mesmo que ela seja muito forte, mas falhar no seu processo de modular esse ambiente para que a sua decisão tenha força para você prosseguir, provavelmente você não vai conseguir manter aquela iniciativa ativa por muito tempo. Talvez não passe apenas de um pensamento que pareceu uma decisão, mas não foi à frente, por quê? Porque não tinha um ambiente propício para que aquela decisão fosse tomada. E como é que você pode mudar isso? O ambiente externo há todos os gatilhos que fazem o seu ambiente interno tomar algumas posições. Eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes você fica com ódio gigantesco que alguém deixou a pia suja. Então, alguém é o ambiente externo a você, você não tem controle a ele. Ficar com ódio da pessoa é o ambiente interno que produz. Então, é preciso que o ambiente interno produza as mudanças primeiro, antes que o ambiente externo determine os gatilhos. Nós precisamos mudar os dois, porque senão você vai continuar mantendo aquele padrão de autossabotagem. Toda vez que o ambiente externo produzir um evento, o seu ambiente interno vai produzir a resposta, uma resposta que, no caso, você não deseja mais. Eu não sei se você se recorda, mas existe uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Mas há uma pegadinha aqui. Existe uma pessoa que convive com você muito mais do que todas as outras, e essa pessoa é você. Você mesmo que produz a maior parte das suas respostas emocionais, respostas comportamentais, e só você pode mudar os seus atos. Começa por você a mudança. Então, para mudar o ambiente externo, muda-se primeiro o ambiente interno. Aquela decisão que você tomou, ela tem que conseguir encontrar raízes, um solo fértil para que as raízes cresçam. Nesse sentido, eu me lembro até de uma parábola que existe na Bíblia, que é a parábola do semeador. Vou falar rapidinho aqui para quem não lembra se recordar. Nessa parábola diz que um semeador saiu a semear e ele jogou as sementes em alguns solos. No primeiro solo, essa semente nem chegou a fazer nada, porque os passarinhos viram aquelas sementes e foram lá e comeram. Os passarinhos eles estão fazendo o que eles têm que fazer, da natureza deles.
As próximas sementes, elas caíram em um solo que até dava para elas germinarem, mas tinha muitas pedras e elas não conseguiram fixar as raízes. O terceiro solo era um solo de espinhos, então essas sementes nem chegaram a crescer. E por fim, o semeador jogou essas sementes em um solo que elas conseguiram prosperar e produziram 30, 100, 50 vezes mais que elas mesmas. Então, veja, nessa parábola a gente já consegue entender aqui que aquele ambiente que a gente está trabalhando, ele pode ser mais favorável ou menos favorável. Então, você pode jogar suas sementes, que seriam aí as suas ideias, né? A gente pode trazer para esse campo das ideias, para um solo, né? Vamos supor, fala com amigos que coletam, né? Que comem essas ideias. Claro que tudo isso figurativamente. Ou então você pode apresentar essas ideias para um familiar que vai sufocar as suas ideias, falando que é bobagem, que não vale a pena, que é melhor você fazer outras coisas. Então, você tem no seu ambiente interno as suas sementes, você precisa trabalhar o seu ambiente interno melhor para que você encontre clareza de qual é o ambiente externo onde você pretende plantar esse novo comportamento que você quer ter. Uma pessoa que quer emagrecer precisa criar um ambiente externo favorável, uma geladeira que tenha coisas, né, que sejam melhores, mais saudáveis para ela. Portanto, o importante nesse vídeo aqui é você compreender que a maioria das mudanças que você não realiza é porque a decisão não foi forte o suficiente para mudar o ambiente. Você precisa ter um ambiente propício para que aquela decisão favoreça, né? Seja favorecida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa aplicar na sua vida. Se você precisa de ajuda para fazer essas mudanças, aproveita para conhecer o meu trabalho, posso te ajudar nisso também. E se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal, assim a gente se vê nos próximos vídeos.